Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos treta entre Dudu e Rai. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre os acontecimentos da Fazenda. Se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, se você arrastar pro botão dos comentários pro lado direito, vai aparecer a opção do YouTube Music. Clicando em abrir app, abre automaticamente o YouTube Music. Lá você pode continuar nos ouvindo em segundo plano, sem precisar ficar olhando para a tela. Pode bloquear o celular, pode também sair do aplicativo, pode fazer o que você quiser, porque aqui não tem nada disso que você precisa ficar olhando para a tela. Aqui não tem nada disso. Então, vamos começar falando sobre... Durante a madrugada, a gente teve conversas entre Carol e Sayori. E elas começaram a falar mal da Rai, começaram a criticar a Rai. E a Sayori, ela tava dizendo o seguinte sobre a Rai. Eu tava trocando de roupa e ela chegou, né? A Rai chegou e falou: Valério, você vai dar o recado? A Carol vai lá com a cobra que ela faz? A que ponto elas chegam por dinheiro? Ela vem que ela vê que eu tô lá atrás, né? Ela sabe que eu vou contar e faz essa questão de falar. Se você tira a satisfação, ela irrita. Aí a Carol falou assim, mais pra frente, ela vai fazer o quê? O que jogou? Depois que elas passaram desse assunto da Rai, começaram a falar sobre o Dudu. E a Carol disse o seguinte pra Sayori, né, que é a namorada do Dudu. Falou o seguinte, o Dudu não tem que andar com essas promessas não. E a Sayori daí complementou, eu já falei com ele, mas não sou igual a Duda e Mesquita. Não fico grudado. Gosto e não sei o que. Mas ele não pensa como eu, não me salva. É engraçado ela falar que eles não andam grudados, porque durante o trato inteiro o Dudu ficou ali em cima da Sayori. O trato inteiro ele não saía de cima da Sayori. É engraçado, né? Ficar falando que não são grudados, porque parecia que eram. E falando já do trato, já vamos para a parte do trato. A Tamires, ela comentou sobre a Duda no câmera trato. Diz o seguinte sobre a Duda. Uma cena totalmente enganosa essa câmera trato. No dia a dia é outra pegada. Nem limpar a merda direito faz. Só fala que faz e não faz. Assim, então pra Tamires, a Duda, ela não faz muito bem ali o trato dos animais. E daí, como agora tava ali o Creu, né, fazendo o câmera trato junto com ela, ali mostrando como é que é para cuidar do Apollo, aí ela quis mostrar serviço, daí, né, mostrando ali, né, limpando tudo. Então ela criticou isso e ela, a Tamiri, chegou a afirmar que vai ser fiscal de Duda no trato do Apolo. Então, assim, eu vou ser fiscal, ela pode até ficar chateada comigo, mas vai ter que fazer bem feito. Enquanto a Tamiri estava lá reclamando sobre isso, a Sayori, ela também foi reclamar do trato da Rai pro Dudu, né? Foi reclamar lá pro namoradinho, pro fazendeiro. Aí a Sayori começou a falar que ela, a Rai, só faz o trato certo quando o câmera trato está lá. E ela começou a falar assim: é o golpe. Quando tem câmera trato, ela faz. Quando não tem, ela começa. Foi comigo assim. No primeiro dia do câmera trato, ela fez e deixou. No segundo, a Kate fez por ela. E ela ficou segurando o saco. Do terceiro em diante, não fez mais nada. Depois o Dudu ele foi lá falar lá com a Tamires para a Tamires ficar fiscalizando a Duda. Ela já ia fazer isso daí já de qualquer jeito, já não precisava o Dudu ir lá, mas foi lá falar lá assim, dá uma checada lá no cavalo lá para ver como é que tá, tal. Aí ela foi lá, mas antes de ela ir averiguar o trabalho que a Duda estava fazendo, foi conversar com a Sayori, foi reclamar sobre a Duda, foi reclamar sobre a Duda no trato. Ela também disse o seguinte sobre a Duda. O Dudu veio, depois de deixar o cavalo lá com a menina, e daí a Sayori falou assim, e deu certo também? Daí a Tamires falou assim, se não tiver alguém, não vai. Ela tinha que ir lá. Ela foi lá e voltou. Então, assim, ela foi lá, né, fez as coisas e depois voltou. Ela não fez por completo, ela não concluiu de primeira. E ainda mais, gente, temos uma conversinha muito importante. Preste atenção nesta conversa. Que o Dudu contou para Sayori que durante o câmera trato, a Duda acusou ele a ter colocado ela na roça. E ele falou que não fez isso. E que se fosse por ele, o Alas não teria sido eliminado. O Dudu ele disse o seguinte: o câmera trato lá, fazendo as filmagens e tudo mais. Aí ela, a Duda,
Ah, é que você me colocou na roça. Eu falei, eu te indiquei? Eu votei em você? Aí eu respondi com outra pergunta. Você gostou que o camarada de ontem saiu? E ela, gostei, é claro. Aí virei pra câmera e falei, eu que ajudei. Senão, ela não teria sido vetada e não teria ido pra roça. Falei, o Creu até ficou sem jeito, porque percebeu o climão. Quando a menina do nada virou e falou, você me colocou na roça? E o Dudu seguiu falando da Duda o seguinte: como eu vou saber que ela vai sobrar no restão? Não tem como. Quando eu começo salvando pela raia, a Sayuri complementou: você tá pensando em você, e você tem que pensar em você, eu acho certo. Daí o Dudu continuou: foi pensado em mim, mas veja bem, como que eu vou salvar. Como que eu vou salvar a Rai? Não tem como você prever. Do Valério poderia ir pro Toninho, ou poderia ir pro Mesquita, ou pra Duda, ou pra Carol. Tá entendendo? Então não tem como prever. Tem como prever quem vai começar e duas possibilidades de grupo para sobrar. Ou sobraria Toninho e Creu, ou sobraria alguém do nosso. Dudu, tu foi pego aí na mentira. Aí o Dudu foi pego na mentira, sabe por quê? Porque, gente, antes de acontecer esse resta um que a Duda sobrou, antes disso, o Dudu já falado já com a Tamires no sofá que ele queria que a Duda sobrasse, ele iria fazer a Duda sobrar. E nesta conversa que o Dudu estava no sofá falando com a Tamires, ele afirma que iria começar pelo grupo da Rai, já que aí iria sobrar a Duda, e a Duda não iria vetar ele da prova, e sim o Wallace. Então tudo isso daí foi planejado. Então não vem com essa conversinha de não tinha como prever o restão, não tinha como saber como o restão ia acontecer. Porque sabia sim, sabia, mas ele tá lá mentindo. E ele ainda seguiu mentindo ainda, porque ele explicou ali pra Sayuri ali sobre o Resta 1 e falou que não tinha como prever. Falou assim, com poder, o Toninho resolveu colocar a Duda. Então, eu não tive o controle do Resta 1. Tu teve, Dudu. Tu teve muito controle do Resta 1, porque tu queria muito que a Duda sobrasse, e a Duda sobrou. E ele disse o seguinte, iria sobrar era o Mesquita, mas com poder, o Toninho resolveu colocar a Duda. Então, eu não tive o controle do Restão. Eu tive o controle de começar e saber que tinha duas possibilidades de sobrar. Agora, quem iria sobrar, aí nem se eu fosse vidente eu iria saber. Ai, gente, sério, depois de saber daquela conversa lá dele com a Tamires, fica até hilário, né, isso daí. Porque ele jura ali, não tinha como saber, não tinha como prever isso e aquilo. Dudu, não se faz de desentendido não, tá? Aí, gente, seguindo o dia, o Dudu foi lá fiscalizar o trabalho que a Rai tinha feito. Aí achou um monte de cocô do Búfalo e foi lá na cama da Rai lá começar a tirar satisfação. Os dois começaram a discutir por causa do trato do Búfalo. E o Dudu falou que o trato não estava completo. E a Rai dizendo que estava doente, tomando remédio, injeção, tá com o braço machucado e fez o que pôde. Aí o Dudu começa a reclamar, né, que a Rai ela não fez o trato. A Rai falou assim, eu tô morrendo de dor. E o Dudu continuou, mas não completou o trato. E a Rai falou assim, quer arrumar problema comigo? Vá se fuder. E o Dudu falou assim, como é que é? Não é arrumar problema não. E a Rai daí disse assim, eu fiz tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha ontem. E daí o Dudu falou assim, eu tô falando de hoje. Tá cheio de coisa lá. O trato não é fazer uma vez e acabou. O trato tem que ser feito completinho todos os dias. E a Rai falou assim, eu fiz completo. Eu tirei 3 sacos de bosta sozinha. E o Dudu lá batendo boca lá com ela. Falou assim, então vamos lá ver. Tirei mais 2 sacos, vamos lá. E a Rai falou assim, que bom então. Faz melhor que eu. Eu fiz o que pude. E o Dudu falou assim, cada vez que eu tiro mais a serragem, tem mais camadas molhadas. E a Rafa falou assim, eu te mostrei isso ontem. Você falou, vai tirando aos poucos. Eu tirei mais 2 sacos hoje. Eu não vou fuder minha coluna um dia todo, tirando tudo. Vou tirando aos poucos. Aí o Dudu falou assim, se eu consigo, você também consegue. E a Rafa respondeu, não consigo não, porque tô há 2 semanas. Estou 2 semanas e estou doente, estou mal. Estou tomando remédio, tomando injeção, estou com o braço machucado. Não vem me fuder, vá pra puta que pariu. Vá você e faz. E, gente, aí continua a discussão. A Raila berrando na cama, o Dudu também tretando também ali perto da porta. E, gente, continuou com a Rai dizendo o seguinte pro Dudu: eu tô quieta no meu canto, vai ser homem, vira homem, para de ser machista. E o Dudu continuou, né? Eu já tirei já 2 sacos de lá, já tirei já 2 sacos. E a Rai falou assim: para de ser machista e vira homem. Você não tá sendo homem. E o Dudu falou assim: trabalho é pra homem, pra mulher, é pra todo mundo. E a Rai continuou: eu tô fazendo meu trabalho, eu tirei o cocô sozinha, eu tirei tudo. E o Dudu falou assim: você é a única que deu trabalho aqui. Dudu. Quem mandou tu colocar ela? Tu sabia. Tu sabia a bomba que ia vir, né?
O Dudu sabia a bomba que ia vir, porque a Sayori falou de todas as maneiras, né? Falou de vários momentos ali que a Rai, ela não fez o trato. E daí o Dudu vai lá e coloca a pessoa que não faz o trato. Daí ele vai ter que fazer, né? Assim, na regra, ele vai ter que fazer. O fazendeiro daí tem que fazer. Se o peão não fez, ele que faça. Então ele já sabia já dessa dificuldade já, da Rai fazer o trato. Por que que foi botar a mulher para fazer o pior trato de novo, sendo que sabia que a mulher não ia fazer? E daí continuou. A Raya falou assim: foda-se, você quer me queimar aqui dentro, você tá queimado lá fora, você é um lixo, você é um ser humano de lixo. E o Dudu falou assim: estou falando aqui da fazenda, nós viemos aqui para poder fazer o trato direitinho. E a Raya falou assim: você não tem dó das pessoas, você não tem dó, foda-se a tua opinião. E o Dudu falou assim: você foi a única pior que deu trabalho, até que tiveram que mudar a legislação interna para punir o peão que não queria fazer o trato. E a Rai falou assim: foda-se a sua opinião. E, gente, aí continua a discussão, o Dudu falando pra Rai o seguinte: você não quer fazer? Então trata. E a Rai falando assim: eu já fiz, já, meu amor. E o Dudu falando assim: não, mas falta ainda, falta fazer. E a Rai daí começou a chamar ele de otário, falou assim: otário de merda, otário. E o Dudu sai do quarto. Daí falou assim: ah, vá, dorme aí. Que durma. Não faz o trato completo. 2 sacos que tive que extrair extra. E mais agora, um outro. Porque não fez o trato completo? Depois dessa discussão, a Rai, ela começou a chorar. A Rai começou a chorar lá, começou a desabafar sobre isso, daí falou assim: a serragem tá molhada, porque choveu semana passada toda e molhou, não é xixi, até na lateral tá tudo cheio de lama, não tá secando, eu troquei, raspei tudo, botei 3 sacos de serragem, ficou só um pouquinho mais molhado, mas não é xixi, é molhado de chuva, eu passei a mão, vi se era xixi, porque xixi é mais amarelado, e agora ele quer me tirar para Cristo, que eu não sou uma peoa para poder me queimar ou não poder fazer algum discurso na terça-feira para poder me colocar na roça. Fala que vai botar na roça e foda-se. Por que ficar desfazendo de mim? Eu fiz tudo sozinha. Tô tomando remédio há 2 semanas, tô morrendo de dor no braço, porque me jogaram aqui desta merda no chão. E é uma covardia. Ah, não te jogaram, né? Não te jogaram. Porque deu pra ver no vídeo que não te jogaram, não, da cama. Não te jogaram. E a Maria, que tava lá, começou a falar assim: eu não vou te abraçar porque acabei de sair do lixo, mas presta atenção no que eu vou te falar. Não tem mais o que implicar com você. Você tá indo fazer o trato, tá fazendo as coisas. Presta atenção que você é inteligente. É óbvio, é nítido que ele, o Dudu, vai implicar. E ela continuou lá chorando lá no quarto, lá desabafando com a Maria. Já lá na cozinha, a Sayori, a Carol e a Kate começaram a criticar a Rai no trato. Começou com a Carol dizendo assim: engraçado que ela era fazendeira, ela não passava mal, não tinha nada, não acontecia nada com ela. Agora ela passa mal, dá tinte, ela cai, se machuca. E a Sayori daí falou assim: quer passar mal? Isso é mentira. E a Sayori continuou: você ser fazendeiro e ter uma pessoa tirando seu humor por não fazer o básico, não querer fazer, é muito ruim. Por isso que quando o Mesquita e a Duda disseram não tem que fazer o dela e da Maria, eu falei: gente, não é sobre isso, é sobre o outro, realmente. Depois, gente, a Raya ela foi lá tomar um banho de sol, e daí o Dudu passa lá perto. E daí começa o atritinho de novo entre eles. O Dudu falou assim: amanhã você faz o trato. Aí no final eu vejo se falta alguma coisa antes de você subir. Só isso. E a Raya falou assim: então amanhã você me ensina, porque hoje, nem para descartar, eu te pedi ajuda. Eu fiz o trato sozinha, tirei o cocô sozinha. E o Dudu falou assim: e sobrou muita coisa, mas amanhã eu te mostro. E a Raya falou assim: amanhã você fica lá comigo me ajudando, tá bom? E o Dudu falou assim: amanhã eu te mostro, certo? E, gente, já começou a discussão ali. A Rai falou assim: amanhã a gente desce juntinho pra ver se tá do jeito que você gosta. Faço com o maior prazer. E daí a Sayori entrou na discussão e falou assim: estamos vendo o prazer que você faz. E a Rai daí começou a gritar: cala a boca, papagaio de pirata, ninguém falou com você, otária, cala a boca. E falando na Rai, depois, lá no quarto, ela foi criticar o Dudu para o Creu Toninho. Falou assim: só pra fazer VT, pra falar que tá trabalhando. Que menino nojento, que menino sujo, lixoso. Ontem tirei tua serragem, mostrei pra ele, falei: na semana a gente vai só repondo. Veio aqui pra fazer VT falando que não trabalhei, que eu fiz igual minha cara, que tava dormindo.
pegou eu dormindo e ele lá embaixo trabalhando, entendeu? Pra fazer VT. E hoje não pedi ajuda nem pro descarte. Tirei todo o cocô sozinha. Tirei 2 sacos de bosta. Tirei tudo, creu. Tava molhado porque tava chovendo. E tava tudo molhado. Eu tirei 3 sacos ontem e falei pro Dudu, só não vou tirar dali porque a tunica tá deitada. Amanhã eu tiro. Hoje eu falei, hoje eu tirei. E ele, tá horrível. Foi lá em cima, jogou 2 sacos de serragem, voltou com o carrinho só pra fazer VT, pra falar que tá trabalhando. Que menino nojento, que menino sujo, mas tá bom. E ela continuou descendo a lenha no Dudu. Falou o seguinte: o fazendeiro quer trabalhar tanto, então vou deixar ele fazer por mim. Eu vou fazer, mas quero ele do meu ladinho. Só faço o trato com você do meu ladinho. Já que sou tão ruim o trabalho, você me ajuda. Já que é tão bonzão. Tava fazendo o VTzinho dele e depois tá aqui puxando o saco. Vá merda. Aí, gente, nesse momento foi o momento de desabafar. O pessoal quis desabafar, a Raina quis desabafar sobre o Dudu e a Maria quis desabafar sobre o Fabiano. Falou sobre o Fabiano o seguinte: adoro o abraço que ele me deu ontem de boas-vindas. Mesmo sendo planta, bem-vinda. Cara, não faz nada ou não abraça. Ele foi o primeiro a falar mal do meu nome quando desceu e eu não fui tirar satisfação. Coisa mais indelicada você voltar na emoção de uma roça para você ver como é o egoísmo do ser humano é podre. Eu tenho que opinar, querido. É o que eu acho mesmo. Não justifica bem. Falar que quer votar em mim por causa de uma pomada, não tem problema não, justifica bem. Sabonete às vezes. Nunca vi ele em um apontamento apontar sobre ele. É sempre sobre alguém. Isso daí, gente, começou ali o pessoal a querer criticar. E o Valério quis começar a criticar a Maria pro Toninho. O Valério daí começou a falar o seguinte sobre a Maria. Ela não faz nada, nada, nada. Descascou uma manga, ela não quer. Ela tem algum problema. Daí continuou. Eu já falei pra ela, não vou levar ela pra casa da minha amiga. Ela gosta de receber e ainda chega acomodada. Quer ir em Miami? Nunca viu uma cama arrumada. Cada uma dá o que tem. Tem que ser sensato para as pessoas convidarem de novo. Então falou que não vai convidar ela, falou que não vai convidar a, a Maria para ir para Miami. Olha só, gente. Ai, que dó. Que dó da Maria. E antes da festa começar, a Duda ela confrontou o Dudu sobre a roça que ela caiu. A roça que ela sobrou no Resta 1. A Duda foi lá perguntar pro Dudu o seguinte: o pessoal que me colocou na roça, como foi? Tá feliz que eu voltei? E daí o Dudu respondeu, né? Ela falou isso daí diretamente pro Dudu. E o Dudu falou assim: você era a única que eu gostaria que tivesse voltado. E falei, até breve, pra você. Eu já torci pra você. Ela fica falando que botei ela na roça, mas é a impressão dela. Não tem como programar o restão, tem como saber mais ou menos quem vai sobrar. Agora, integrante, não se sabe. Ah, Dudu, não se faz de bobinho não, tu não se faz de bobinho não aqui. Aqui tu não se faz de bobinho. E daí a Duda falou assim, o combinado sacário? E o Dudu falou assim, não teve combinado. Se eu tivesse começado pelo nosso grupo, a pessoa que caísse no banco já estava com o discurso pronto. Eu poderia retribuir o que o Alas fez, mas vou vetar o Dudu. Daí a Duda falou assim, pra se salvar, você colocou no meu toba. E o Dudu daí falou assim, não, eu não sabia que você iria arrestar. Sabia sim, Dudu, você sabia sim. E a Duda falou assim, era um de nós. E o Dudu continuou. Ah, isso aí é outra história. Poderiam ter sobrado outras pessoas. Você tem que comemorar que deu tudo certo. E pra gente fechar, vamos falar da chama do poder laranja. Temos duas opções e a opção A é o seguinte: você é o terceiro roceiro de hoje. Caso você esteja na roça, coloque o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede. Interessante esse poder, viu? Bem interessante. Opção B: troque o terceiro roceiro por qualquer peão da baia ou da sede. Olha. Os dois fazem a mesma coisa. Os dois fazem a mesma coisa, gente. Calma aí. Opção A. Você é o terceiro roceiro de hoje. Tá. Caso você já esteja na roça, coloque o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede. Tá, então esse poder A, você coloca alguém no banco. A opção B, você salva alguém do banco. Ah, entendi. Então tá bom. Ah, gente. É, eu achei o poder A ruim. Eu achei o poder A ruim. Eu prefiro o poder B. Sinceramente, eu prefiro o poder B. Poder B, gente, dá uma puta vantagem. Tu coloca qualquer um na roça. Independente se for peão da sede ou da baia.
isso daí é maravilhoso. Eu, pelo menos, prefiro a opção B, disparado. A opção A, gente, coloca alguém no banco. A opção B, o cara que está ali com poder, coloca alguém no banco. A opção A, se o cara tiver com poder, vai estar no banco. Então, assim, eu prefiro mais alguém colocando outra pessoa do que o poder colocar a pessoa no banco, entendeu? Eu acho mais interessante, pelo menos. É um poder bem interessante, eu acho que é um poder que vai dar uma mexida, pelo menos, na roça, né? E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E eu quero saber a sua opinião também. Qual poder você acha melhor? Opção A, opção B? Deixa a sua opinião aqui embaixo aqui nos comentários que a gente está lendo tudo. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!